Como você sabe que o seu paciente está num bom plano anestésico, né? Se ele está sendo bem conduzido na sua anestesia. Esses planos anestésicos, então, eu estou falando dos planos de Guedel, eles foram adaptados mediante a observação de anestesias realizadas com éter. Isso foi feito por um médico que era do Exército e ele foi desenvolvendo essas observações e foi padronizando essas observações. E elas foram adaptadas aos halogenados, quando eles entraram e aí tomaram conta de todo o processo de anestesia. Tá? E continuou-se seguindo todo essas observações que eram feitas desde aquela época, com um pouco mais de riqueza de detalhes. Uma coisa importante, eu vou frisar de novo que eu já vi pessoas tentando aplicar avaliação de planos de Guedel para anestesia dissociativa. Não, tá? A avaliação de planos de Guedel ela é aplicada à anestesia geral, seja inalatória ou seja ativa, tá bem? Hoje eu vou desenvolver um pouco mais sobre características de planos ideais de anestesia para anestesia geral inalatória. Tudo vai começar, na verdade, com o seu processo de anestesia, né? Depende um pouco de como você vai chegar com esse paciente até o momento de colocá-lo sobre anestesia geral inalatória. Por quê? Porque eu tenho observado, principalmente quando eu preparo os meus pacientes, dependendo do que eu faço de pré-medicação e de coindução, tá? Coindução é quando a gente faz aquelas medicações para induzir o paciente para anestesia geral. Então, dependendo do que eu faço, eu já tenho um paciente praticamente rotacionado, tá? Então, eu já começo quase que em segundo plano. Então, vamos lá. O que são esses planos, esses estágios que às vezes a gente fica meio confuso? O Guedel estabeleceu alguns padrões de comportamento dos animais durante uma anestesia geral. Ok? E ele dividiu esses padrões e comportamentos em 4 estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Tá bem? O que nos interessa é o que acontece basicamente no terceiro estágio. O primeiro estágio, só para relembrar, vai desde do início da administração dos fármacos pré-anestésicos, tá? Ou de anestesia geral, até a perda da consciência. Ok? Segundo estágio é aquele estágio que a gente não quer que o paciente passe. É aquele estágio onde o paciente pode apresentar excitabilidade, vocalização, urinar, defecar, ficar bravo, né? É aquele estágio que a gente não quer e essa é uma das prerrogativas, uma das funções, das grandes funções da medicação pré-anestésica, coibir ou inibir o segundo estágio. Ok? E o terceiro estágio, aí nós entramos efetivamente nos planos de anestesia, tá? Então eu vou focar mais em cima desse terceiro estágio, que é onde a gente tem que identificar características para que eu consiga conduzir aí uma anestesia de uma forma mais segura. Depois eu faço uma outra live, daí te comparando esses planos que foram estabelecidos para anestesia geral, comparando como é de inalatória e como é de ativa, tá? De anestesia total intravenosa, que é um pouquinho diferente. Então hoje eu vou focar mais com anestesia geral inalatória. No terceiro estágio, então, nós abrimos os 4 planos, tá? Então, dentro do primeiro plano, eu tenho aquele plano já de inconsciência do meu paciente, tá? Ele já está inconsciente, mas ele ainda responde mais autonomicamente a algumas coisas. Por exemplo, ele apresenta reflexo palpebral, então se eu encostar, não enfiar o dedo no olho não, pelo amor de Deus. Se eu encostar na comissura medial, ele vai piscar, tá ok? Ele ainda tem reflexo de deglutição, ele ainda tem alguma tonicidade muscular, ele ainda responde a algum estímulo de dor um pouco mais intenso, tá ok? Então essas são as características que nós observamos. Fisicamente, assim, a gente observa o paciente, o olho dele ainda se apresenta centralizado. O olho dele está centralizado. A respiração dele, eu vou começar a jogar a respiração para o abdômen, mas nesse primeiro plano, essa respiração ela é basicamente torácica, tá? Uma respiração torácica,
geralmente uma frequência maior e uma amplitude menor. Ele respira mais rápido e uma amplitude menor, ok? Você já começou a fazer a sua indução com o uso do Propofol. Dá para fazer na máscara, tá? Dá para fazer na máscara. Geralmente na máscara, o segundo estágio fica mais exacerbado, né? Na minha época com o alotano, mais ainda, porque o alotano ele mudava os planos lentamente, né? Agora com o ISO é um pouco mais rápido. Só cuidado com o ISO, uma diquinha para quem for induzir na máscara. O ISO dos halogenados é o principal anestésico que provoca apneia, tá bem? Então pega leve com o ISO, vai de leve nele lá e vai induzindo devagar esse paciente. Como eu disse para você, os meus pacientes hoje, depende de como eu lido com a pré-medicação, principalmente quando envolve a dexmedetomidina e co-induções analgésicas com remifentanil. Quando eu vou iniciar a minha indução anestésica, já mais ou menos nessa fase da anestesia que nós estamos, primeiro plano, meu paciente já está completamente sedado, tá? Deitado, geralmente de lado, né? Ou external, quase que completamente rotacionado. Eu digo que ele está praticamente em segundo plano, né? Então depende muito do que você faz com a sua pré-medicação e as suas co-induções, tá bem? Se você usar basicamente um fenotiazínico e um opioide, né, vamos falar e tocar em miúdos, a Cepram e metadona de pré, você vai ter um paciente desperto, um paciente praticamente acordado, mais calminho, mais acordado, olhando o ambiente, né? Na maioria das vezes permitindo você canular a veia desse paciente, tá ok? E você começando a fazer a sua indução. Então, primeiro plano, iniciou a fazer a sua indução, esse paciente já entra em primeiro plano, perde a consciência, mas ainda mantém essas características que eu falei para vocês. Uma coisa importante que a gente tem utilizado muito como referência, mais do que rotação de globo ocular e tudo mais, é o relaxamento de mandíbula. Mandíbula bem relaxadinha, isso é muito importante para os felinos também, tá? Felino se comporta de umas formas diferentes em relação a cães, mas o relaxamento de mandíbula, ele está sendo uma boa referência para a gente saber se esse paciente está começando a entrar em plano. E uma outra coisa que eu gosto de observar é a xerostomia. Lembra desse termo? Xerostomia é boca seca, tá? No primeiro plano, a boca e a língua estão muito úmidas. Até fica difícil às vezes de você pegar a língua e tracionar, tem que pegar gaze para puxar a língua. Então é bem característico de um paciente em primeiro plano estar com a boca ou com a língua ainda muito úmida, muito úmida. E aí, a partir do momento que você continua induzindo o seu paciente, de novo, né, a mão, aquela coisa do Propofol ou na bomba, induzindo o seu paciente, e aí eu vou fazer um breakzinho para relembrá-los sobre esse tempo de indução com Propofol. Fugindo um pouquinho do tema, lembrando que nós calculamos o volume de Propofol para indução e esse volume deve ser distribuído, tá, em um período de 2 minutos. Então comecem a fazer isso bastante. Calculem o volume. Vou chutar, deu 4 ml de Propofol. 1 ml por minuto você vai administrar. Meio ml a cada 30 segundos você vai administrar, tá? Distribua esse volume em 2 minutos, dose e efeito. Como assim dose e efeito? Não entendi. Distribua em 2 minutos. Você vai aplicando um pouquinho a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. Entrou no plano que você quer, para. Ah, mas eu não administrei tudo. Para. Tá? A gente pode discutir isso numa outra live, que é a farmacocinética do Propofol. Como ele se liga à proteína plasmática, à albumina, como ele se distribui, que tempo que ele demora para se distribuir. Então é o seguinte, começou a induzir com Propofol, vai devagarzinho, chegou no plano que você quer, nossa, foi só metade, para, tá bem? E aí você faz a sua manutenção anestésica. Entuba o seu paciente, falamos de sonda endotraqueal na live passada, entuba o seu paciente e mantém ele na sua anestesia ou intravenosa ou inalatória, ok? Bom, chegamos no segundo plano então, esse paciente está sem consciência no segundo plano, características do segundo plano. No segundo plano, esse paciente passa a não perceber mais estímulos de dor, tá? Então, ele começa a perder reflexo interdigital, a gente usa bastante reflexo interdigital,
tá ok? Ele não puxa mais a pata para trás, ele passa a ter um relaxamento muscular mais evidente, tanto que a cabeça começa a ficar muito pesada. Relembrando de novo, não segure o paciente pelo pescoço, porque ele começa a relaxar e ele não respira. Então, segurem ele pela mandíbula, tá? Evitem segurar ele por trás aqui e puxar a cabeça dele, porque a hora que você for entubar, esse movimento de puxar o pescoço para trás, a pele para trás aqui, faz a epiglote subir, dificulta você entubar. Então, eu prefiro segurar ele aqui no queixo, tá bem? Ou segurar ele pela maxila, e aí você avalia o relaxamento de mandíbula dele, ok? Então, voltando, ele tem um bom relaxamento muscular, ele passa a não perceber mais adequadamente o estímulo interdigital, tá? Ele ainda apresenta reflexo palpebral? Apresenta, ele vai perder o reflexo palpebral no final do segundo plano. Tá? No final do segundo plano ele passa a perder o reflexo palpebral e o globo ocular, teoricamente, o globo ocular que estava no primeiro plano centralizado, ele passa a rotacionar. Tá? Ele rotaciona, apresenta a esclera, então você observa aquele olho branco, né, que é a esclera, porque o olho está rotacionado. Como eu disse, depende da sua pré-medicação, das suas coinduções, ele já vai estar assim, ele já vai estar dessa forma. E aí algumas exceções, né? Me desculpem para quem tem... É engraçado como isso acontece com Pug. Bulldog nem também, mas Pug é o campeão, né? Nessa fase que você está no segundo plano, tem um olho para cá e um para lá. Parece um camaleão. É um olho para cada canto. Então a referência de olho, esquece para algumas raças. Fica até engraçado, né? Você perde esse tipo de referência, principalmente dependendo da posição da cabeça. Se ele está de lado, se ele está em decúbito dorsal, aí que o olho dá uma rodada que é impressionante. Quando eu aprendi a identificar esses padrões de anestesia, né, de plano anestésico, os meus professores falavam, fica de olho no olho. Fica de olho no olho. Hoje o olho é uma das coisas que eu menos observo, tá? Então, o olho rotaciona, teoricamente é para o olho rotacionar, tá bem? O relaxamento de mandíbula fica muito intenso e nessa fase aí sim você começa a observar a xerostomia, a boca seca, a língua sequinha, tá? E aí eu sei que eu já estou num ponto bem legal com esse relaxamento de mandíbula. Outra coisa que eu observo muito, padrão respiratório. Esse eu gosto muito, tá? Então, padrão respiratório de um animal no primeiro plano, que é torácico, com uma amplitude pequena e uma frequência elevada, no segundo plano ele já passa a ser um padrão de respiração com uma amplitude um pouco mais aumentada e uma frequência mais reduzida e um comportamento tóraco-abdominal. Então, ele inicia com tórax e termina com o abdômen. Inicia com tórax e termina com o abdômen. Isso é segundo plano. Tá? Eu gosto muito de seguir este padrão de observação no meu paciente, mais do que o olho, padrão respiratório. Eu digo que ele é mais confiável do que o olho, já que o olho pode rodar para um lado ou para o outro. Tá? Eu prefiro muito mais o padrão respiratório. Rafael, mas você fala que você usa ventilação mecânica nos seus pacientes. Uso, e aí o padrão respiratório acabou. Quando eu coloco o meu paciente sobre um processo de ventilação mecânica, acabou esse meu padrão respiratório, que é o aparelho que vai comandar e ele vai expandir o tórax de dentro para fora, como a gente já discutiu isso em outras lives, tá bem? Mas em uma respiração espontânea, uso muito esse padrão respiratório, né, no segundo plano, sendo tóraco-abdominal, tá bem? No final deste processo, no segundo plano ainda, com perda de reflexo palpebral, eu posso entender que ele perdeu o reflexo laríngeo. E aí é o momento de entubar os cães. É o momento de entubar os cães. E os gatos também. Lógico, vamos entubar os gatos nesse plano, né? O gato aceita? Não. Não aceita. Ok? Então, para entubar um gato neste plano, nós vamos enganar o gato e vamos dessensibilizar as aritenoides utilizando lidocaína. Lidocaína, tá? Spray ou aspersão com seringa. Ok? Puxa aquele volumezinho pequenininho de lido, abre a boquinha do gato, posiciona ele direitinho, entra com a seringa,
dá aquela cuspidinha em cima da aritenoide, espera os seus 30 segundos mais ou menos, e aí você volta para entubar esse gato, tá? Falamos na live anterior sobre a sonda endotraqueal, entuba o paciente, ok? E aí você parte para manutenção anestésica. Hoje, eu, com a utilização das minhas infusões de analgesia, eu tenho a facilidade de ter as minhas bombas, então eu consigo manter a maioria dos meus pacientes exatamente neste plano. Tá? Exatamente neste plano. Então eu consigo manter esses pacientes em segundo plano, finalzinho de segundo plano, rotacionado, com um pouquinho de reflexo palpebral, com uma respiração tóraco-abdominal. Uma analgesia fantástica para cavidade, para ortopedia, porque aí eu vou envolver outras técnicas de analgesias, de coadjuvantes analgésicos e bloqueios locais. Tá? Então consigo fazer isso perfeitamente. Fiz ontem, de novo, num paciente, cirurgia ortopédica, ele ficou, eu falo que ele ficou na casquinha, piscando, né, de levinho, sendo mantido sob anestesia geral, ok? Na verdade, eu fiz TIVA ontem, nesse último paciente, mas dá para fazer isso com PIVA perfeitamente. Ótimo! Hoje eu indico que você mantenha o paciente nesta forma, neste plano, desde que a analgesia esteja adaptada e adequada para o procedimento que você está fazendo. Tá? Por quê? Nessa fase, no segundo plano, você ainda mantém um tônus autonômico ativo, muito ativo. Então a frequência cardíaca fica ok, a pressão fica ok, temperatura você mantém bem, todos os planos, a pressão fica fantástica nesse plano. A partir desse momento, se você abrir o teu isoflurano e aprofundar o seu paciente, né, você descer um pouco, descer mais um degrau, nós caímos para o terceiro plano. E quais são as características do terceiro plano? Então, vamos lá. O relaxamento muscular muito mais intenso. Às vezes eu tenho que requerer isso, tá? Mas um relaxamento muscular bem mais intenso. Aquele globo ocular, vamos voltar. Primeiro plano, eu estou com ele centralizado. Segundo plano, rotacionado. Terceiro plano, centralizado de novo. Tá ok? Eu não tinha falado nada das pupilas, né? Mas a pupila do primeiro plano é uma pupila normal. Depende do que você usar na sua pré-medicação, principalmente quando envolve opioides, você tem a tendência a ter miose. Tá ok? Então, primeiro plano centralizado, segundo plano rotacionado, terceiro plano centralizou de novo, a pupila ainda normal no terceiro plano. No terceiro plano, tá bem? Padrão respiratório, primeiro plano, torácico, rápido, uma amplitude curta. Segundo plano, tóraco abdominal, uma amplitude já aumentada e uma frequência já começando a reduzir, com um padrão tóraco abdominal, fazendo esse movimento de tórax para abdômen. Terceiro plano, uma amplitude até um pouco mais aumentada, tá? Uma frequência mais reduzida, ok? E aí um padrão mais abdômeno torácico. Ele trabalha mais dessa forma aqui. Tá? Então o que está acontecendo nessa fase? Está tendo bloqueio dos músculos intercostais. Ele começa a perder a função da expansão torácica e começa a trabalhar mais com o diafragma. Tá? Já nessa fase, se você não suplementar o teu paciente com um oxigênio, ele começa já a fazer algum tipo de déficit de oxigenação. Porque o diafragma em si, se você não treinar ele não consegue fazer uma expansão torácica e ele começa a dificultar a realização da troca gasosa, né? Da hematose. Então, você precisa dar um suporte ventilatório para esse paciente. Esse suporte ventilatório não necessariamente é uma ventilação, mas um suporte de oxigênio a 100% para esse paciente, ok? Então, relaxamento muscular ok, aí eu já tenho a modificação desse padrão respiratório mais abdômeno torácico, tá? Analgesia, na verdade, nós sabemos que anestésico geral, isoflurano e propofol não promovem analgesia, tá? Eles não têm efeito analgésico, você tem que promover esse tipo de efeito com os seus outros fármacos de MPA, de coindução e de manutenção, tá?
E o relaxamento, sim, é evidente. Então eu vejo muitas pessoas assim, numa castração eletiva. Tá lá com a cadelinha, você tá mantendo em segundo plano, né? Porque a gente tem receios de que esse paciente aprofunde na anestesia, mas você tá lá mantendo, mas o pedículo não tá legal, não tá expondo, e aí você abre um pouquinho o ISO, você aprofunda esse paciente e para que você tenha um pouco mais de relaxamento, tá? Mas nesse processo de aprofundar o paciente na anestesia e, por exemplo, para um terceiro plano, você já começa a observar, é fato, a queda da frequência cardíaca, a queda de pressão, a queda da frequência respiratória, o aumento da saturação de CO2 no seu capnógrafo, se você tiver, né? Então, por quê? Porque você está desligando esse paciente. Você está aprofundando e desligando esse paciente, tá? Então, de leve, mão leve. E aí começam umas falhas. Porque quando você entra num esquema meio de desespero, né, e você quer aprofundar esse paciente, você abre o seu isoflurano, por exemplo, a tendência, como eu falei, desde a indução até nesta fase, é o isoflurano provocar apneia, né? Então, o paciente entra em apneia, você entra junto, lembra, respira, você respira, calma. Só que a tendência automática das pessoas era em lá não reduzir o ISO, mas fechar o isoflurano quando o paciente entra em apneia. Não façam isso. Você vai entrar numa roda viva que você não consegue sair mais. Que roda viva é essa? Você fecha o ISO e aí você começa a ventilar esse paciente. Lembra? Fiz um postzinho essa semana, né? Quem ajuda a arrumar a apneia é a própria apneia. É uma apneia controlada, tá ok? Então, não fique ventilando muito o paciente, senão você vai fazer o trabalho do bulbo, esse paciente não volta a ventilar. Ventila ele, como eu já expliquei, estímulo, né? Estímulo doloroso na costela, ventila de vez em quando, monitora os parâmetros fisiológicos. Mas vamos lá, o paciente entrou em apneia, você tem a tendência de ir lá e fechar o teu ISO. E você ventila o paciente. Então, ele não está recebendo mais ISO. A hora que ele volta praticamente acordado, o ISO é rápido, tá? E aí ele acordou, o que você faz? Abre o ISO, sai correndo e abre o ISO, tá? E o paciente está lá, e ele tá respirando o ISO, o que vai acontecer? Ele vai inalar muito ISO, vai entrar em apneia, aí você vai lá e fecha de novo, e ventila, tá? Então ele faz aquele período de apneia de indução pelo ISO, e aí ele para de ventilar, faz a apneia, você fecha o ISO, começa a ventilar ele, o que vai acontecer? Ele vai voltar a hiperventilar de novo. Você vai lá e abre o ISO, e fecha o ISO, e abre o ISO, e fecha o ISO. Você entra numa coisa que é difícil de sair, vira uma loucura. Diquinha, se isso acontecer, nunca feche ou abre o teu anestésico inalatório. Reduza ou aumente. Reduza. Lembra que você não pode fechar, você tem que manter o seu paciente anestesiado. Reduza o ISO. Peça para o seu colega, tem um pouquinho, fala assim, fulano, arruma a tua mesa de instrumental, ela tá bagunçada, arruma aí. Você precisa de 30 segundos, 1 minuto, sem estímulo de dor, sem estímulo mecânico cirúrgico, para que você consiga acertar e alinhar o teu paciente de novo. Tá? Se for mais íntimo dele, pede para ele tirar a mão. Fala, calma, espera um pouquinho, deixa eu acertar ele de novo. Põe ele no ritmo de novo, acerta aí o ritmo, aí é gostoso de trabalhar. Gostoso de trabalhar. Por isso que às vezes a gente bate um pouco o pé e eu tento falar um pouco mais com vocês sobre infusão de analgesia, coindução, coadjuvantes de analgesia, porque esse tipo de técnica hoje faz com que eu não dependa do anestésico geral para manutenção, para esse tipo de oscilação na manutenção anestésica. Tá? Esses analgésicos, os bloqueios, os coadjuvantes, eu consigo afinar isso. Então, mesmo que eu varie um pouco meu ISO ou meu propofol, esses analgésicos, esses coindutores, eles seguram esse paciente ali e não deixam ele ficar oscilando. Ele oscila pouquinho, mas muito pouco. Não fica aquela loucura de você depender só do anestésico geral para manter esse paciente. Tá? Então, isso ajuda demais na estabilidade do paciente. E também você não fica mais com aquela tensão o tempo inteiro. Nossa, ele vai tracionar o pedículo ovariano. Agora, isso deve acontecer com você.
né? Você está lá anestesiando, está com o paciente direitinho, fez o acesso da cavidade, a hora que ele pega o pedículo e traciona o pedículo, hiperventila, só falta levantar o rabinho e dar um oi, né? Isso, para mim, na minha rotina, não acontece mais. Tá? Porque há todo um preparo do paciente, há uma estabilidade do paciente, há uma divisão de estabilidade do paciente entre anestésico geral e as infusões, os analgésicos, os coindutores. Isso ajuda a estabilizar muito o paciente, muito. Fora o relaxamento que eu promovo do paciente para o cirurgião. Eu escuto isso, ainda bem, quase todo dia. Rafa, é como o Rafa da Ativavет fala, relaxamento top. Né? É assim que a gente consegue fazer esse tipo de processo, de procedimento, e fica bom para todo mundo. Essas variações no meio da anestesia a gente tem que tentar minimizar ao máximo, porque toda vez que o paciente responde a um estímulo doloroso, ele libera catecolaminas, ele libera substâncias endógenas que vão fazer o organismo entrar em alerta, tá? E aí você atrapalha a tua anestesia inteira. Para conseguir colocar, uma vez que ele entrou em alerta, que ele sentiu dor, que ele liberou a adrenalina, que ele liberou cortisol, cara, aquilo vira um inferno, tá? Ele entra num estado de alerta que até ele apagar de novo, leva tempo. Leva tempo. Então, não deixe esse alarme endógeno dele ser despertado, tá? Então, identificar, eu sempre falei isso na graduação, na pós-graduação, durante as aulas práticas, eu perguntava, como é que está o paciente? Que plano que está? Não é hora de ir lá ler como está o paciente. Você já tem que saber, tá? E esse tipo de observação independe do teu monitor, tá? Infelizmente, essas gerações mais novas, que acho que a maioria das pessoas que estão aqui me acompanhando, se acostumaram demais a ficar olhando o monitor. Olhem no paciente. Você olha o paciente e você confirma no seu monitor. Olhe o seu paciente o tempo inteiro, tá? A observação do paciente, ela não é feita a cada 5 minutos. A observação do paciente, ela é feita o tempo inteiro. E você confirma os dados com o seu monitor. É a mesma história de exame complementar. Para que serve exame complementar? Para complementar uma suspeita diagnóstica. Você pode usar para confirmar ou para excluir aquela suspeita, mas tem que ter uma suspeita diagnóstica. Na anestesia, a mesma coisa. Observe o seu paciente. Veja que plano que está. Tá? Você vai treinando a sua cabeça para a hora que você olhar para o monitor, está batendo. Está batendo. Ah, mas não está batendo. Computador falha. Monitor falha. Tá? Então, para isso você vai usar de novo tudo aquilo que você aprendeu na semiologia, o teu esteto, a tua mão, a tua observação, tá? Para saber se o teu monitor está dizendo realmente o que está acontecendo. Lembrando que os monitores têm que ser reavaliados, eles têm que ser recalibrados todo ano, né, para que as informações que você lê no seu monitor sejam fidedignas, sejam confiáveis. Tá? Então, tem que juntar tecnologia, mas tem que juntar a sua avaliação e a sua percepção. Você cria uma confiança em você naquilo que você está fazendo para o paciente. Tá? Você tem que se sentir seguro, tá? Quando você está na sua anestesia. Obviamente que numa monitoração, quanto mais informação você tem, mais preocupação você tem com o paciente. Né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não está monitorando, você não sabe o que está acontecendo com o seu paciente. A hora que você tem eletro, oximetria de pulso, capnografia, pressão, pressão invasiva, você tem muita coisa para analisar, né? E para você saber o que está acontecendo com o seu paciente. O bom da monitoração é que você consegue antever antes que o paciente demonstre clinicamente o que vai acontecer com ele, tá bem? Então, essa segurança que você sente, você transmite para o seu paciente e você transmite para o seu colega. Né? Isso é experiência, isso é avaliação o tempo inteiro, isso é previsão do que vai ser feito. Hoje, o que dá para ser feito? Por exemplo, você está lá com o paciente em segundo plano, do jeito que eu falei, com todos os parâmetros ok, vai tracionar o pedículo ovariano. Tem técnica analgésica para quem gosta de opioide, de pegar um analgésico opioide diluído, faz intravenoso, lentinho, lembra? Em 4 minutos, né? E aí você faz
administração desse opioide, ele tem efeito rápido, 20 minutos, estou falando do fentanil, né? E ele vai lá, traciona e você não tem muito esse tipo de estímulo, passa o efeito e está tudo certo. Então, a ideia era passar mais ou menos esse tipo de orientação para que vocês não fiquem muito perdidos nas anestesias de vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.